Boa noite, boa tarde, bom dia para você, dependendo da ocasião que você está vendo esse vídeo. Então, estamos aqui para fazer mais uma análise, né, para operações em swing trade, que é coisas que a gente já está habituado a fazer aqui no nosso dia a dia, né? A maioria dos nossos alunos ainda não opera, né, o swing trade, mas já é um ponto interessante, né, que alguns alunos já pretendem, né? Devido à rotina, às vezes devido ao trabalho, né, não conseguia acompanhar as aulas. Então, nós já estamos começando a treinar os alunos aqui nessa estrutura, né, para se operar swing trade, para aqueles alunos que pretendem aí ficar posicionados por mais tempo. Então, lembrando sempre que as análises que a gente faz para swing trade, elas respeitam o mesmo operacional que a gente tem buscado no nosso dia a dia, né? Nas operações day trade. Então, que operacional seria esse? Deixa eu habilitar minha barra de favoritos aqui de novo, que ela sumiu. Agora sim apareceu. Então, qual é o operacional que nós temos buscado no dia a dia na nossa sala? Uma vez que nós identificamos uma tendência primária, né? Seja ela de alta ou seja ela de baixa. Então, nesse momento aqui, eu vou exemplificar com uma tendência de alta. Vou colocar ela aqui de preto. Quando a gente identifica essa tendência primária e a gente estabelece ela como referência, dentro dessa referência a gente busca por pontos de interesse, zonas de demanda. Tá? Então essa zona de demanda ela pode ser um order block, ela pode ser um FVG, ela pode ser uma região de Fibo, etc, etc. Então, a partir do momento que nós analisamos esta região de demanda num tempo gráfico maior, o que que a gente tem esperado? A gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, nós aguardamos com que o preço vá fazendo o seu trabalho e atinja essa região de demanda. Isso analisando um tempo gráfico menor. Então eu já vou explicar aqui o que que acontece quando a gente analisa esse tempo gráfico menor. E aí, uma vez que o preço atingiu esta região no tempo gráfico menor, nós temos aguardado por uma mudança de característica dentro desse tempo gráfico menor. Então, quando o preço faz essa mudança de característica no tempo gráfico menor, imediatamente então nós encontramos uma zona de demanda dentro deste tempo gráfico menor. E a partir daí a gente busca o preço fazer o seu trabalho, chegar nessa região no tempo gráfico menor, que eu vou marcar aqui de verde. Então, a partir do momento que ele chega nesse tempo gráfico menor, aqui nós temos duas opções. Ou entrar numa operação por risco, deixa eu achar aqui, cadê minha posição comprada, tá aqui. Ou a gente determina uma posição comprada a partir de que o preço chegou nesta região de demanda, ou nós aguardamos também uma mudança de característica dentro desse tempo gráfico menor, e a partir desta mudança de característica no tempo gráfico menor, aí sim a gente vai determinar. Então aqui a gente esperou por uma zona de demanda ser atingida aqui, esperamos por uma zona de demanda ser atingida aqui. Neste tempo gráfico menor, nós vamos buscar por uma terceira zona de demanda. E aí sim a gente vai buscar por uma entrada por confirmação. Então, são as três formas que nós identificamos de possibilidades para buscar operações no mercado. Qual é a diferença entre as três, Léo? Olha só, se eu tivesse entrado aqui, eu teria que ter posicionado o meu stop aqui, e o meu alvo seria onde dessa operação? O meu alvo estaria posicionado na liquidez primária, ou seja, aonde o preço tende a ir numa tendência de alta, que seria o topo. Então eu teria nessa primeira operação aqui, ó,
um risco-retorno de 1:9, se eu estivesse buscando a liquidez primária, ou seja, onde o preço tende a ir depois de fazer essa mudança de referência. Se eu tivesse optado por fazer a entrada por risco na confirmação, ou seja, após a mudança de característica, eu já teria a oportunidade de fazer um trade de 1:14. E se eu tento entrar numa operação na confirmação, na mudança de característica, após o preço chegar na segunda zona de demanda, eu tenho uma operação de 1:23. Claro, todos esses pontos aqui, ó, são pontos de possível alvo para essas operações. E a gente respeita o operacional de 1:5. Mas veja que a chance do preço bater, ó, vou colocar todos em 1:5, ó. Todos em 1:5. Todos em 1:5. O que você acha que é mais fácil do preço atingir? Essa ou essa? Então veja que eu tenho três possibilidades. Ô Léo, e se mais para frente, quando a gente tiver com o nosso trade system mais robusto, a gente optar por fazer uma entrada aqui, uma segunda entrada aqui e uma possível entrada aqui? Isso seria o que a gente chama de piramidar a favor da tendência. Então eu tento uma entrada por risco. Se eu tomar um stop, eu espero a mudança de característica, entro de novo. Se eu tomar o stop, eu espero a terceira mudança de característica e entro outra vez. Se eu tomar um stop, dois stop e fizer um gain, trabalhando no risco-retorno de 1:5, eu sempre vou fechar com a matemática positiva. Se essa operação bater no risco, andar a favor, eu conseguir piramidar, eu tenho a oportunidade de alavancar o meu trade. Então veja as possibilidades que nós temos. Além disso, isso a gente estaria operando a favor da tendência primária. Agora, nós também temos a oportunidade de, uma vez que identificamos uma quebra de estrutura numa tendência secundária de baixa, isso nos possibilita fazer a mesma coisa aqui em cima. A gente busca por um ponto de interesse, espera o preço chegar nesse ponto de interesse, fazemos uma entrada por confirmação e assim sucessivamente. Então nós temos duas oportunidades que depois, né, agora que eu instalei o meu CorelDRAW aqui, eu estou preparando uma artezinha para deixar isso bem claro para você, para que você colhe aí do lado do seu computador e só faça as suas operações quando esse método estiver sendo respeitado. Léo, e em que tempo gráfico eu posso aplicar essa estrutura? No que você quiser, olha só, desde que você faça uma mudança de tempo gráfico proporcional. Então vamos lá. No nosso dia a dia, o que a gente tem feito? H1. Ó, vou colocar em letra maior aqui. Consigo colocar letra maior? Não consigo. Então, ó, H1, que eu vou colocar de preto, que é a primeira estrutura que nós temos ali. Ó. Depois do H1, eu vou para M15. M15, que é o vermelho, é o cor-de-rosa que eu marquei aí, ó. E depois do M15, eu vou para o último tempo gráfico, que é o M5, que é o verde. No dia a dia, a gente tem feito um refino ainda mais no 1 minuto, mas teoricamente não haveria necessidade. Então, essa estrutura aqui já seria suficiente. E o que eu posso fazer mais, Léo? Eu posso fazer mais isso aqui, ó. Ó. H4, H1, M15. Aqui é M5, na verdade, tá? M15, não. Que mais que eu posso utilizar essa estrutura, Léo?
Eu posso utilizar essa estrutura assim. Ó, diário, H4, H1. O que vai mudar? Nada. Você só está utilizando o refino da análise em tempos gráficos diferentes. Então eu vou montar uma artezinha dessa para você, com as duas chances, né? A primeira oportunidade da gente entrar a favor da tendência primária e a segunda operando a favor da tendência secundária, no caso se a tendência secundária for contra a tendência primária. Então basicamente é isso o nosso operacional. Então o estudo que a gente vai fazer aqui no gráfico de swing trade, nós vamos utilizar qual? Esse aqui, ó, o último. Analisar o diário, fazer as operações, esperar achar os nossos pontos de interesse no H4. Aliás, né? A gente faz no diário, identifica os pontos de interesse no diário, espera o preço chegar em H4, espera a mudança de característica no H4 e faz a entrada por risco ou por confirmação no H1. Então, basicamente é isso. Tá? Então, vamos para o gráfico para a gente fazer os estudos. Vamos começar aqui pelo Shao, né? Então, o Shao SD está numa tendência de alta fortíssima, fortíssima no gráfico diário. Então, depois dele ter feito essa busca por liquidez nesse fundo, ter rompido topos, eu posso considerar que o Shao está numa estrutura de alta. Ó. Na verdade, ele rompeu desse topo aqui. Ó. Tá vendo? Então, eu posso considerar aqui essa referência maior no Shao em H4. Tá? Então, ele está fazendo boss atrás de boss numa tendência fortíssima de alta. O que eu tenho de pontos de interesse no Shao na referência primária? Ó, order block de compra e tenho um FVG que ainda não foi mitigado aqui, ó. Um pequeno FVG. Certo? Então, a partir disso, o que eu tenho que fazer? Tem outro order block aqui, ó? Tem. Esses order blocks aqui não são interessantes para nós, por isso que a gente sempre nem marca, tá? Tenho esse outro aqui, ó. Mas normalmente a gente não marca. Por quê? Porque eles estão longe da nossa zona de desconto. Então, o interessante é deixar marcado esses order blocks mais interessantes para nós, tá? Então, o que nós temos que esperar agora? Ó, vamos para o gráfico de 4 horas e vamos esperar o preço ir fazendo a sua estrutura até atingir a região de POI. Chegou na região de POI, o que a gente vai esperar? Mudança de caractere. Então, uma vez que ele mude a característica do preço na tendência da H4, aí nós vamos procurar operar a favor da tendência. Caso contrário, se eu quiser operar a favor de uma tendência secundária, eu tenho que esperar o Shao perder o último fundo. Ó. Só que aí esse último fundo já fica muito próximo da região de desconto dessa tendência maior, e aí já fica temerário para pensar numa venda a partir daqui, a não ser que o preço corrija muito lá em cima. Então, perdeu a referência do gráfico de 15 minutos, ó. Eu vou chamar isso aqui de choque nos 15. Vou salvar isso aqui para ficar mais fácil da gente fazer os nossos estudos. Ó. Então eu tenho que esperar ele fazer um choque no 15 para que eu procure o meu ponto de interesse na região de desconto, de prêmio, aliás, tá? E poder operar a favor da tendência secundária. Então o Shao, por enquanto, está bem feio para nossas operações de swing trade, tá? Um mercado muito esticado. Ok? Euro USD. Vamos para o diário. Então, ó, diário. Vamos confirmar se ele por acaso rompeu este topo aqui, ó. Não rompeu, né, galera? Ó. Ele não conseguiu fechar um candle acima dessa região de diário. Tá?
Se ele não conseguir romper essa região de diário, eu ainda posso considerar, ó, que ele está nesta tendência de baixa. Tá, ó. Deixa eu só confirmar se aqui em cima teve mitigação, tá? Ó, ó, ó. Mitigou. Então, na verdade, o choque foi aqui, ó. Tá? Então, a minha referência primária é de baixa e ele ainda não conseguiu inverter a referência, ó. Não conseguiu inverter a referência. Então, a referência primária está de baixa no gráfico diário e ele ainda não conseguiu fechar um candle positivo acima do último topo. Quais são os pontos de interesse que nós temos aqui? É Um boss, Léo. FVG. Oi? É boss, depois É choque. boss, perdão. É boss, perdão. É isso mesmo, galera. Valeu. É boss porque o choque foi lá em cima. Tá? Então, quais são os pontos de interesse que eu tinha aqui numa hora? Ó, esse FVG que já foi cumprido e um order block de extremidade que também já foi cumprido, né? Ó. Então, a partir de agora, o que a gente faz? Vamos para o 4 horas e vamos esperar uma mudança de característica no 4 horas para a gente poder operar a favor. Só que olha só, aonde que é o último fundo dessa tendência do 4 horas? Concorda que é aqui? Então, o choque de H4, para eu ter uma tendência a favor da tendência primária, é aqui embaixo. Então, enquanto ele não renovar esse topo, eu não posso trazer esse choque para cá. Então, o meu choque está aqui, ó. Aqui, o que eu poderia ter feito? Entrado por risco. Se eu tivesse entrado por risco, tinha tomado um stop lá no topo. Tá? Agora, vamos analisar um negócio aqui em 15 minutos, ou H1, deixa eu ver em H1. Em H1 também não deu nada, tá? Em H1 também não deu nada. Bem 15 minutos. Deixa eu ver se no 15 minutos ele deu uma entrada aqui, ó. Não chegou a ativar uma entrada, não. Tá? Depois que ele buscou a liquidez lá em cima. Então, vamos voltar para H1 aqui. Então, olha só. Então, nós temos que esperar. O gráfico já está na região de demanda, né? Só que eu tenho que esperar um choque em H4 para poder operar ele. Então, olha onde está o choque por enquanto, ó. Então, antes dele chegar aqui nessa região, eu não consigo fazer operações no LSD, pelo menos pensando no swing trade, tá? Não consigo. Bitcoin, gráfico diário. Deixa eu limpar aqui esses estudos. Então, olha só. O Bitcoin buscou liquidez de fundo e rompeu o último topo. Portanto, eu tenho uma tendência de alta no gráfico diário. Tá? Posso considerar essa onda que fez o rompimento? Posso. Certo? Quais são os pontos de interesse que eu tenho aqui dentro? Order block de compra e tem um FVG bem interessante também aqui, ó. Tá? Então eu tenho que esperar o preço retornar para essa região para poder operar a favor da tendência. E para operar contra a tendência? 4 horas. Onde que é meu último fundo do gráfico de 4 horas? Por enquanto aqui, ó. Então ele chegando aqui nessa região, vou marcar isso aqui como choque secundário, eu tenho aqui a opção. Choque secundário, não tenho. Vou marcar isso aqui como choque sec. Vou trocar a cor dele, ó. Vou
colocar aqui, o boss é vermelho, vou colocar como verde. Vou colocar como verde. Salvar ele aqui. Do Shock Sec. Pronto. Então eu tenho que esperar o choque secundário, mas o choque secundário dele já entra dentro da minha região de desconto. Então, se eu estou numa tendência de alta, eu vou ser obrigado a esperar o preço chegar nessas regiões aqui para poder atuar. Tá bom? O S30, gráfico diário do S30. Deixa eu limpar aqui para ver os estudos certinho. Ó, ele não pegou liquidez, então ele fez topo fundo, topo fundo. Então o último topo era aqui, ele ainda não rompeu o último topo, ó. Não conseguiu fazer o rompimento do último topo. Então se eu tive, ó, um boss aqui, e se ele perdeu esse fundo de trás, por enquanto a minha referência é esta, primária. Tá? Por enquanto, referência primária de baixa. O que eu tinha de ponto de interesse? Ó, FVG, e tinha um order block de extremidade aqui que não foi respeitado. O preço também passou por ele. O que nós temos que esperar agora? Gráfico de 4 horas. Ó, aqui está bem interessante. Ó. Tomou liquidez de topo, perdeu o último fundo. Ó. Então aqui eu tive um choque secundário. Se eu tenho um choque secundário, eu vou encontrar pelos meus pontos de referência dentro desse choque secundário. Não tenho, tá vendo? No gráfico de 4 horas eu não tenho nenhum POI. Eu só tenho a minha referência secundária, ó, e não tenho nenhum POI. O que eu vou ter que fazer? No gráfico de 1 hora, ver se eu tenho POI numa hora. Ó, numa hora, eu tenho um FVG aqui em cima pequenininho. Certo? E só. Então eu tenho que esperar o preço chegar nesse FVG e aqui, como eu já estou no tempo gráfico de 1 hora, aqui eu tenho que esperar ele chegar nesse FVG, fazer uma mudança de característica para eu poder pegar uma operação. Então aqui eu já posso fazer a operação de venda direta. Tá? Aqui eu já posso fazer a operação de venda direta, uma vez que eu encontre um ponto de referência depois que ele fizer a mudança de característica. Tá? Por quê? Porque no 4 horas eu não tenho POI. Não aparece nenhum POI interessante para mim. Então eu tenho que esperar ele fazer em 1 hora. E se por acaso ele não atingir nenhum POI, eu transformo isso numa Golden Zone e espero ele chegar pelo menos perto da região de FIBO aqui da Golden Zone para fazer uma mudança de característica. Ok? O SDCAD. A gente está analisando todos os gráficos, né, todos os ativos. Então vamos ver, deixa eu limpar aqui o SDCAD. Ó, o SDCAD, deixa eu ver aqui onde é que ele buscou liquidez. Ó. Aqui ele buscou liquidez e rompeu o topo. O último topo é aqui, bom. Rompeu o topo. Então aqui foi um boss. Deixa eu ver se foi um boss ou se foi um choque. Eu acho que foi choque, tá? Ó. Porque o topo anterior válido era esse, ó. Concorda? Ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Fundo, perdeu o fundo, topo, fundo. Aí isso aqui é só ruído, porque o último fundo topo válido tá ali, ó. Isso é só ruído. E ele rompe o último topo. Então o choque foi aqui. Tá? Se o choque foi aqui, a minha referência macro é deste fundo até este topo. O que eu tinha de ponto de interesse dentro da referência macro? Ó, isso aqui não é um boss. Eu tinha um FVG aqui,
E eu tenho ainda um order block, que o preço já atingiu. A partir do momento que ele atingiu, o que a gente faz? Gráfico de 4 horas. Vamos esperar por uma mudança de característica no 4 horas. Aonde vai ocorrer essa mudança de característica? O último topo válido, que é aqui. Choque secundário. Certo? Enquanto ele não capturar liquidez de topo e romper fundo, aliás, de fundo e romper topo, eu não posso considerar uma secundária. Deixa eu ver aqui se ele capturou desse fundo, rompeu esse topo. Eu poderia trazer uma secundária aqui, ó. Certo? Por quê? Porque ele captura a liquidez desse fundo aqui e rompeu o último topo. Então eu poderia colocar uma referência secundária. Vamos ver onde é que é o fundo, onde é que é o topo da referência secundária. Tem algum ponto de referência, ponto de interesse nesse 4 horas? Não, não tem. Vamos numa hora? Numa hora eu tenho? Tenho. Olha esse order block. Olha esse order block. Que interessante. Então, o que eu posso esperar o preço fazer aqui agora? Já que eu estou no tempo gráfico de referência, eu tenho que esperar ele fazer uma mudança de característica aqui para eu poder operar. Por enquanto, onde está o choque dele? Aqui em cima. Então, o choque de uma hora. Então, o choque de uma hora está aqui. Ó. Tá? Se ele fizer esse choque, mudança de característica, o ideal é ele chegar nessa região de order block aqui para fazer essa mudança de característica, né? Ele já deu uma pinicada aqui, né? Se ele for romper o topo, a gente já muda a característica dele para compra. Tá ok? O SDJPY, gráfico diário. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, diário fica difícil, né? O movimento está muito esticado. Vamos ver onde é que eu tenho a referência, a última referência válida dele aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Rompeu o último topo. Então aqui eu tive um choque. Vamos ver a partir desse choque aqui, onde é que nós estamos com a referência. Esse fundo não mitigou, não buscou referência. Olha como está complicado o STJPY, tá, galera? Ó. Aqui também não mitigou, não pegou liquidez do último fundo para romper topo. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Então olha a referência de alta como está medonha no STJPY. Vamos por 4 horas para a gente ver a secundária. Ó, a secundária também está bem forçada a barra, tá? Ó, eu posso considerar isso uma região de fundo, no choque secundário. Posso trazer a minha referência daqui até aqui. No 4 horas. O que eu tinha de ponto de interesse no 4 horas? Esse FVG aqui, ó, que já foi atingido. Se ele já entrou no FVG, qual que é o próximo passo? Gráfico de uma hora. Espera a mudança de característica no gráfico de uma hora. Ó, o último fundo que eu tinha era aqui. E traço a minha referência numa hora. Ele não deu trade pra gente, não. Ó, não mitigou. Aqui, mitigou e rompeu o fundo. Gosto. Trago minha referência para este topo. Posso considerar a onda que rompeu. Então, é esse topo aqui. Ó, perdeu a referência. Choque. Perde a referência. Posso trazer a onda deste fundo para este topo. Não mitigou. Mitigou. Rompeu o topo.
Então aqui eu tenho um boss. Trago a minha referência deste fundo para este. E por enquanto estou nessa referência de alta, tá? Só que essa referência de alta, ó, topo, fundo, topo, perdeu fundo. Então se ela perdeu fundo, ela deixou para mim um choque aqui. Então a minha referência secundária também é de baixa. Choque secundário. Na verdade não é secundário aqui, é só choque, né? O secundário já foi. O secundário já está na H4 aqui, né? Aqui mitigou, rompeu o fundo. Então a minha referência é desse topo até esse fundo. Bem ruim de operar isso aqui, tá? Porque, ó, numa hora eu não tenho nenhum ponto de interesse. Se eu não tenho ponto de interesse numa hora, eu tenho que colocar na Golden Zone. Eu esperar a Golden Zone, esperar o preço reverter depois de chegar na Golden Zone. Então eu tenho que esperar por um choque aqui para poder operar a favor da tendência do H1. Eu já poderia até fazer, né, uma entrada, mas essa entrada seria de muito risco porque eu não tenho nenhum ponto de referência aqui, né? Se eu fosse fazer uma entrada de venda aqui, ó, eu teria que entrar vendido aqui, com o stop lá em cima. Ó, stop muito longo. Poderia até colocar o stop no topo da referência. Qual que seria meu alvo? Meu alvo? No diário, qual que é a minha liquidez primária? É lá para cima, né? Tendência de alta. No 4 horas, a minha liquidez é aqui embaixo. Então, meu alvo seria esse aqui, ó. 1 para 20. Tá? Então, essa seria uma possibilidade. Poderia até colocar o alvo, o stop protegidinho no topo aqui, porque eu tenho um risco de retorno bem legal. Certo? O SDCHF. Vamos limpar essa sujeira. Vamos no gráfico diário. Vamos lá. Pegou liquidez de todo esse topo. Perdeu o último fundo. Será que perdeu? Acho que não perdeu, ó. Então, se ele não perdeu esse último fundo, a referência ainda é de alta. Como ele pegou a liquidez desse fundinho aqui, rompeu o último topo, ó, eu posso considerar um boss aqui, e a minha referência primária deste fundo até este topo. Vamos ver se ela mitigou e rompeu. Ó, mitiga, na verdade é esse topo, mitiga, rompe. Boss, referência desse fundo até o topo. Perdeu a referência? Ainda não. Não conseguiu fechar um candle aqui abaixo. Então ele não perdeu a referência. Vamos por 4 horas, ver se teve mudança de característica? Teve. Ó, no 4 horas eu tive um choque. Choque secundário. O que eu faço agora? Traço a minha referência secundária e busco pelos pós dentro da referência secundária. Ó, FVG. Tá? Tem um outro FVG aqui embaixo. Ó, tem dois. Um outro bem pequenininho. E vou esperando no gráfico do 4 horas o preço trabalhar. Opa. Chegar nessa região e fazer uma mudança de característica. Fez a mudança de característica, aí a gente segue os próximos passos. Certo? É isso, galera. Análise de swing trade completada com sucesso. Então nós podemos
observar aí durante as próximas semanas aí se o preço realmente vai respeitar essa análise. Como a gente analisa mais gráficos aqui, né, as oportunidades são mais interessantes. Então vamos ficar de olho aí. Você fala o triple screen, é essa análise que a gente está fazendo, o Gabriel, de tempos gráficos É, diferentes? é, Na triple verdade, screen, ó. o conceito do triple screen, o que que é, né? Você analisar a tendência nos tempos gráficos diferentes, né? Alinhar as tendências em tempos gráficos diferentes. Então, basicamente é isso aí. É você olhar É, gráfico de 1 hora, gráfico de 15 minutos e 5 minutos para quem opera índice dólar, por exemplo. Então, sim. é isso aí. É fazer análise de triple screen. Dessa forma, você faz a confluência de todos os estudos, né, de todos os tempos gráficos para Exatamente. operar dentro de acordo com uma tendência. Vai dar certo? Nem sempre. Você viu, o estudo que a gente fez do EURUSD hoje estava perfeito. A operação ativou, foi linda, andou, mas de repente ela Bom, parou de dá andar. Andou certo ou até onde não ela. dá é o de menos. O negócio é o É, risco-retorno, Léo. exatamente, exatamente. O negócio é o Vai risco dar retorno. certo ou não, foda-se. Uhum. Ó, pra vocês terem uma ideia, esse mês de maio, claro, o mês de maio não está sendo um mês interessante? Não, e é normal, não sei. Talvez, de acordo com o meu diário de trade aqui, o primeiro mês que eu vou fechar negativo depois de 7 meses. Então, esse é o primeiro mês que eu vou fechar negativo, se continuar desse jeito, em 7 meses. Então, quer dizer, 7 meses positivo para um mês negativo. Claro, nesses últimos 7 meses eu não trabalhava com esse risco retorno. Talvez se trabalhasse com esse risco retorno, né, que a gente está buscando hoje, eu teria feito muito mais grana ou não teria conseguido fazer as operações. Eu não tenho como puxar isso do meu diário de trade para saber. Eu não fiz, não anotei até onde as operações foram, né? Eu estava saindo dentro daquele 1 para 1, 1,5, que era o que a gente costumava sair, e acabou. Fato é que eu fechava os meses positivos, mas se eu mostrar para vocês a questão das comissões, as comissões me comiam pelas pernas. Porque como a gente entrava buscando operações com stop muito curto, os lotes eram elevadíssimos. E aí você trabalhando com lote elevado, você tem altíssimas comissões. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo para vocês aqui na 5%ers, de um dos meses que eu fechei aqui, que eu fiz a apuração. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o resultado. Deixa eu pegar aqui Custom Purity. Deixa eu colocar o mês de dezembro, de novembro a dezembro do ano passado. Ó, ó, esse foi o meu resultado na mesa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu printar essa parte aqui. Deixa eu pegar o Paintbrush aqui. Ó, esse aqui foi o meu resultado da mesa no mês de novembro. Dá uma olhada. Fechei extremamente positivo no mês de novembro, só aquelas comissões. Então, quer dizer, as comissões me comeram pelas pernas. Talvez se eu tivesse feito entradas um pouco mais lógicas, buscando o risco-retorno um pouco mais alto, eu teria fechado o mês muito mais positivo. Só que, por conta das comissões, ó, eu praticamente fecho o mês no 0 a 0, fecho o mês com 380 dólares. E isso vem se repetindo. Então, no total, se eu pegar essa minha mesa proprietária, no total dela, no histórico dela, eu sou positivo em termos de assertividade. Positivo em termos de assertividade. Mas eu acabo fechando negativo por conta das comissões. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, eu tenho um resultado de 1.200 dólares positivo ao longo dos meses que eu estou na mesa, só que eu estou com 3.770 dólares de comissão. Então isso faz com que eu esteja 3.000 dólares negativo na conta. E tendo uma taxa de assertividade alta, porque eu tinha, no outro método, eu tinha uma taxa de assertividade interessante. Então você acaba entregando tudo para a mesa. Aí eu te falo que não compensa. Por isso que o risco retorno assimétrico
E positivo é bem mais interessante. Galera, Olha, alguma olha, dúvida das análises aqui? olha que Hum, interessante, Léo, você falou isso, eu tô olhando agora, né? hum, Tudo bem que minha conta ficou negativa por causa daquela merda que eu fiz. Mas, uhum, meu, eu tô negativo em agora US$ 3.000, que é uhum. 2.600 no lucro, só que de É, comissão é, eu tô negativo em US$ 150. é isso aí. Tipo, a É isso aí. comissão é irrisória. A Na comissão é operação irrisória. lá que eu fiz 1 para 10, Uhum. puta, você fala assim, nossa, entrei com 1,46 no chau, né? 1,46. Fiz US$ 800, paguei 5,80 de comissão. Exatamente. Você vê como é que a comissão fica totalmente irrisória? Aí você Não, pode considerar total. assim, mas bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. É. Não, não tenho dúvida não. Obrigado, Léo. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Daqui a pouco eu subo ela lá no YouTube, tá? Para quem tiver a fim de assistir. E a gente se vê Perfeito. amanhã na nossa sala ao vivo. Valeu, galera. Valeu, Léo. Abraço. Fui.